Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita, no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 em diante. O título da leitura: o profeta Jeú repreende a Josafá. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu quero dizer que sois bem-vindos em nome de Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade é única e exclusivamente para este projeto aqui de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. A interpretação, o entendimento do texto sagrado cabe a você que vai ler conosco. Da seguinte maneira: você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque nós precisamos conhecer palavras, e vai orar ao Senhor Jesus. Se você não orar ao Senhor Jesus, nada vai adiantar, nem dicionário, nem os teus estudos. É do Senhor que vem o entendimento, a compreensão, a interpretação, a ciência, a sabedoria, estão nas mãos do Senhor Jesus. Ora ao Senhor, fala: Senhor Jesus, eu quero entender as sagradas letras, eu quero conhecer as coisas que estão escritas na Tua Palavra, me ajuda, me faz entender, me dá exata compreensão das coisas que estão escritas na Bíblia, que eu estou lendo a Tua Palavra, e você vai se surpreender com a velocidade com que Deus vai responder a tua oração. Portanto, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, que diz não crer em Deus, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, tem a curiosidade, quer saber o que está escrito na Palavra de Deus. Irmãos evangélicos de todas as denominações, todos vocês que quando pegam a Bíblia para ler, vem cansaço, vem sono, você pega a Bíblia, lê e não entende, e daqui a pouco você cansou, não quer mais ler, abandona. Vem para cá, vem ler a Palavra de Deus conosco. Esse espírito imundo de preguiça, de desentendimento, de ignorância das coisas de Deus, vai ter que sair da sua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar a compreensão da sua palavra. Você ora a Jesus, o Senhor, e diz: Senhor Jesus, me dá força, bom ânimo para ler a Tua Palavra e me faz compreender, me faz entender a Tua Palavra. Jesus vai te dar vitória, isso eu garanto. Vamos ler a Palavra do Senhor nosso Deus. Põe um bom dicionário, procura uma boa Bíblia, foge dessas versões mais novas agora da Bíblia Sagrada, essas versões atualizadas, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia da Mulher, Bíblia Novo Mundo, Nova Versão Internacional. Foge dessas Bíblias mais novas agora. Foge. Estão falsificando a palavra de Deus, estão mudando palavras do texto sagrado de forma sutil, para não chamar a atenção, mas que muda a compreensão do texto. Toda a compreensão do texto. Certo? Procura aquelas Bíblias mais antigas, de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, aquelas versões de 1969, a Bíblia Católica, aquelas Bíblias católicas anteriores a 1980, eu posso recomendar a vocês, podem ler, são excelentes materiais para leitura. As Bíblias mais recentes agora, eu não posso falar porque
que as coisas que estão fazendo com a palavra de Deus por aí afora não dá mais para confiar em tudo que a gente... Então eu vou recomendar aquilo que eu sei. Pega a tua Santa Bíblia, um bom dicionário da língua portuguesa, porque aquela palavrinha, por menorzinha, por mais insignificante que ela possa parecer, ela faz toda a diferença na compreensão do texto sagrado. Portanto, vamos ler a palavra de Deus. Segunda Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, né? Capítulo 19, versículo 1 em diante para a nossa meditação, que nos diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Perdão, versículo 3 novamente. Versículo 2 novamente. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-vos e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons.
Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Capítulo 20, versículo 1 em diante. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atson-Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passassem Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua presença, que nos fizeste herdar. Versículo 11, novamente. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, versículo 12 novamente. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles,
Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao encontro. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Aleluia, glória a Deus. Para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo... versículo 21 novamente. Estamos com dificuldades aqui também na conexão com a internet aqui, né? Eu espero que eu consiga terminar a leitura. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Vamos, versículo 23 novamente. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá a... versículo 24 novamente. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Glória a Deus, aleluia. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o... Então voltaram todos os homens de Judá,
e de Jerusalém. Perdão, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a internet. Perdão. Como eu disse, estamos com dificuldades aqui na conexão. Vamos ver se vai melhorar. Nós temos 3 internet aqui. A internet do meu filho, tem a internet minha, tem dados do próprio aparelho, né? Mas vamos lá. Vamos lá então. E versículo 25 novamente. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Perdão, é Beraca. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda parado. Versículo 33. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos sucessos de Josafá, assim primeiros como últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios... versículo 37 novamente. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Aleluia! A morte de Josafá e a impiedade de Jorão. Capítulo 21, versículo 1 em diante. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar.
E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarias, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os idumeus contra o domínio de Judá, e construíram para si, vamos voltar aqui no versículo 8. Nos seus dias se revoltaram os idumeus contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, pelo que Jorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu aos idumeus que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os idumeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade de dia em dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho,
senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado que foi o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades algumas, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, né? Palavra poderosa. Eu tenho dado meu testemunho para vocês aqui, que a enfermidade que me acometeu é o câncer mais maligno, mais agressivo que existe, que atinge somente o cérebro. E o médico que me operou tirou um tumor de 4 centímetros, me encaminhou para um oncologista que faz o acompanhamento. E o oncologista foi o único que teve coragem de falar no meu rosto, falou, não tem cura e mata rápido. E uma pessoa não pode ser considerada curada, tão grave que é a enfermidade, senão depois de 5 anos, se a enfermidade não voltar. E são raríssimos os casos no mundo de uma ou outra pessoa que conseguiu escapar dessa doença. Pois, para a glória de Deus, dia 15 de março agora que passou, de 2025, completou um ano. Um ano. Já era para o irmão Gilson estar debaixo da terra há muitos meses atrás. Mas até aqui a mão do Senhor Jesus me tem sustentado. E por que a mão do Senhor Jesus tem me sustentado? Por amor dessa palavra poderosa que nós temos lido diante de vocês, e por causa do evangelho que o irmão Gilson também tem pregado por aí afora. Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito na minha vida. Mas Deus tem propósito também na vida de cada pessoa que está acompanhando a leitura desta palavra. Deus tem propósito na tua vida também. Basta nós nos colocarmos na presença do Senhor, na posição que Ele quer. Qual é a posição que Deus quer? Uma posição de humildade, de obediência à sua palavra e de santidade. E nos humilharmos diante de Deus. O que é humilhar diante de Deus, irmão Gilson? É abandonar os nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, está em Romanos 6:23, se não me falha a memória. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Não brinquem com Deus. Deus não é brinquedo, Deus é um fogo consumidor. Eu experimentei isso, por causa da minha rebeldia também diante do Senhor. Mas assim como Deus feriu ao rei de Israel, Jorão, assim também Deus fez com diversas outras pessoas, permitindo enfermidades e doenças, para ver se a pessoa se humilha diante do Senhor, para ver se a pessoa, e o homem e a mulher que se humilha, que dobra o seu joelho diante de Deus todos os dias, pedindo misericórdia, com lágrimas nos olhos todos os dias, se humilha diante de Deus e abandona os seus pecados
para nunca mais voltar a praticar. Eu garanto para você, o Senhor Deus, Ele vai ouvir de lá do céu, lugar da sua santa habitação, e vai responder a sua oração, e vai abençoar a sua casa, e vai retirar de dentro da sua casa todas as enfermidades, e vai libertar todos os oprimidos e viciados que porventura houver, e vai te abençoar em tudo. Se assim você proceder, em examinar, em perseverar na leitura dessa santa palavra, essa palavra poderosa, que se ficar aberta lá em cima da sua estante, no Salmo 91, no Salmo 23, apanhando poeira, ou lá do lado do criado mudo, essa palavra ela não pode fazer absolutamente nada, nem por você, nem por ninguém da sua casa. Mas a partir do momento que você passa a mão nessa palavra que diz no seu coração, eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer quem é o Senhor Deus de Israel, eu vou conhecer quem é o Senhor Jesus, e é só lendo a Bíblia que a gente vai saber quem é o Senhor. Eu garanto para você, eu garanto em nome de Jesus, que de lá do céu, a atenção de Deus ela vai se voltar para a sua vida por amor dessa palavra. E Deus vai derramar chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos perseverar na leitura da palavra de Deus. Eu creio que eu já me estendi bastante. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, nesta hora de oração, pela tua palavra tão poderosa que foi lida agora, diante dos nossos seguidores aqui, meu Deus, no Facebook e também no YouTube. Ó Senhor da glória, eu te agradeço por cada vida, por cada coração que estão lendo conosco a tua palavra, meu Deus. Desde o começo, desde o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, meu Deus. E estão até agora, já leram todo o Novo Testamento comigo, estão agora lendo o Velho Testamento. Pai Santo, aqueles que porventura chegaram no transcurso dessa leitura, e chegaram agora no final do Novo Testamento, ou no início, ou no meio agora do Velho Testamento, começaram a ler a tua palavra conosco. Eu te agradeço por cada vida, por cada alma, por cada coração. Eu te peço em nome de Jesus, faze com que a tua palavra, meu Deus, habite abundantemente em nossas vidas, em nossos corações, na vida de cada pessoa, meu Deus, que está orando comigo agora, que está lendo a tua palavra comigo. Senhor, meu Deus, que a tua palavra possa habitar abundantemente em nossas vidas, em nossos corações, colocando o temor de Deus, a obediência, a humildade, o arrependimento sincero e a conversão dos nossos maus caminhos, para fazer os nossos corações tornar a Ti, Senhor, único Deus Todo-Poderoso. Abençoe assim as nossas vidas, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, aos nossos familiares também de perto, de longe, e as suas respectivas casas, meu Deus. Assim nos abençoe o Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, meu Deus, seja por pensamentos, palavras, por obras. Perdoa as nossas faltas, Senhor, as nossas culpas diante de Ti. E arranca do nosso meio as nossas enfermidades, assim como o Senhor tem, ó Deus, sustentado a minha vida até aqui, diante dessa enfermidade maligna, meu Deus. Aleluia, eu tenho certeza no meu coração que a Tua mão já arrancou essa enfermidade pela raiz.
E ainda, ó Deus, que não seja assim, louvado seja Deus, mas até aqui a tua mão tem me dado vida e me sustentado, e eu tenho certeza que o Senhor vai me levar em pé, caminhando, e orando, e pregando a tua palavra, e ganhando almas para o teu reino, até o dia que o Senhor quiser. Seja feita a tua santa vontade, assim na terra como nos céus. E assim eu oro também, tão certo, meu Deus, quanto é a tua mão que tem me sustentado, tão certo eu oro também pela vida deste ouvinte que está lendo a tua palavra conosco. Repreende toda a doença no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, essa enfermidade na cabeça, nos braços, nas pernas, nos órgãos internos, essa enfermidade nas vistas, nos olhos, na boca, não pode resistir o poder do sangue de Jesus e da tua santa palavra, meu Deus. Arranca agora todo o mal pela raiz, para a glória do teu nome. Abençoa este lar, esta casa, esta família. Repreende toda a obra do diabo que luta contra a vida dessa pessoa, contra a família desta pessoa. Esta pessoa que está viciada, meu Deus, na bebida alcoólica, nos tóxicos, nas drogas, nas prostituições, nos adultérios, nas fornicações, nos vícios, meu Deus, de toda sorte de distrações que o mundo cria, meu Deus, para desviar a nossa atenção do Senhor. Os vícios dos jogos de rede, de internet, da tela do celular, da tela do computador. Eu te peço, Senhor Jesus, amarra toda a força do diabo e põe por terra agora, pelo sangue poderoso de Jesus. Dai a libertação e o livramento para esta vida, para este lar, para esta família agora. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoe assim as nossas vidas, meu Deus, preparando-nos em verdadeira justiça e santidade até aquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Sê conosco, Senhor meu Deus, durante a nossa jornada sobre a face dessa terra, Senhor, que é tão curta, meu Deus, que é tão pequena, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, sê conosco durante esta caminhada. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, de todo o perigo e de toda a tentação. Livra as nossas almas, Senhor meu Deus, do pecado que tão de perto nos rodeia. Guarda as nossas almas em verdadeira justiça e santidade para ti, meu Deus, salvando assim as nossas almas, os nossos lares, as nossas famílias, pelo poder do teu Espírito Santo, por amor desta palavra poderosa que temos lido, meu Deus. Salva as nossas almas, Senhor, da condenação do inferno. Salva as nossas almas do pecado que tão de perto nos rodeia. É só tu mesmo, Senhor Jesus, que pode salvar as nossas almas. Nenhum outro nome nos foi dado debaixo dos céus, nos diz a tua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Sê conosco, Senhor, não nos desampares, mas nos abençoe em tudo, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. A irmã Eva está dizendo aí, para Deus tem cura. Tem, é óbvio, claro que tem. A coisa mais certa que existe é que para Deus não há nada difícil, não há nada impossível. Bom, no meu coração, eu creio que eu já estou curado, porque já passou um ano. Isso é uma enfermidade que volta, depois que tira, com 3, 4 meses, volta e leva a pessoa para a sepultura.
mas até aqui a mão do Senhor Jesus tem me sustentado, graças a Deus. Dia 15 agora completou 1 ano para a glória do Senhor Jesus. E assim como Deus tem operado na minha vida, eu tenho certeza que Deus vai operar na vida de cada pessoa, muito mais ainda do que tem feito pela minha vida, pela minha fraca pessoa. Muito mais Deus tem para fazer na vida, no lar e na família de cada um de vocês que estão perseverando em ler a Santa Bíblia. É a obra mais excelente que nós estamos fazendo para Deus hoje, é a leitura da sua santa palavra. Seja você de qual religião for. Nós não estamos aqui pregando religião. Jesus não é religião. Religião nenhuma tem poder de salvar a vida do homem e da mulher. Jesus Cristo é relacionamento com Deus, é vida íntima com Deus, é contato direto com Deus, certo? Se você ainda não recebeu essa virtude em sua vida, santifica a tua vida e busca ao Senhor teu Deus, que Ele vai derramar sobre a sua vida também o Espírito Santo, para você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e ser um crente de verdade. Mas crente não é membro de igreja fulano, ciclano, beltano, não. Um crente em Jesus, um crente de verdade. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.